Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Érica e hoje a gente vai fazer a correção das atividades propostas pela Prefeitura, o bloco 3. Tudo bem? Vamos lá? Bom, então aqui ele pede para calcular. Esse bloco 3, ele fala sobre números positivos e negativos. E é interessante que vocês consultem o material que está lá no blog, que também vai estar aqui na descrição do vídeo, sobre os números positivos e negativos, ok? Bom, o que acontece? Existe uma propriedade muito interessante nos números negativos em que, quando eu tenho dois sinais iguais, eles se transformam no sinal de positivo, tudo bem? Então, toda vez que eu tiver sinais iguais, que é o caso aqui da letra A, ele vai virar um sinal positivo. E no caso aqui da letra B, assim como a letra C, os dois sinais são diferentes e aí eu vou ter um número negativo, vou ter um sinal negativo. Então, aqui na letra A, 6 menos 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que dizer que eu quero 6 mais 2, e isso dá 8. Letra B, 5 menos mais 1. Esse menos com o mais daqui de dentro vai fazer com que ele vire negativo. Então, eu vou ter 5 menos 1, que vai ser 4. A C, não tem o sinal de mais aqui no 9, nem no 5, nem no 6. Então, a gente vai entender, obrigatoriamente, que esse número é positivo, tudo bem? Isso porque, para eu representar um número positivo, eu não preciso do sinal de mais, não necessariamente. Mas, quando eu tenho um número negativo, eu preciso usar o sinal de menos para indicar que ele é negativo, tá bom? Então, aqui eu tenho 9 menos mais 9. Isso daqui é como se eu tivesse ganhado 9 e perdido 9. Isso daqui vai me gerar o zero. Na letra D, perceba que aqui nós temos dois sinais iguais. Então, esse 5 aqui, que era negativo, vai virar positivo. Porém, eu tenho uma dívida de R$7, tudo bem? E isso daqui vai me gerar o menos 2. Na letra E, menos 9 menos mais 1 é a mesma coisa que escrever menos 9 menos 1. Isso daqui me dá menos 10. Letra F, nós temos 89 menos 11. Então, como a gente já viu, dois sinais iguais vão se transformar no mais, no sinal positivo. Então, isso daqui é a mesma coisa que escrever 89 mais 11. Isso daqui dá 100, tá? 2,4 menos 3 é igual a 2,4 mais 3. Então, 5,4. Menos meio, igual a menos meio mais meio. Isso porque esse sinal de menos com esse sinal de menos aqui vai fazer com que esse número aqui seja positivo. Então, por isso que aqui fica zero. Devo 50 centavos, pago 50 centavos. Aqui eu tenho 2,50, porém eu vou tirar 3,50, tudo bem? E aí eu vou ficar devendo R$1. Vamos para o próximo exercício? O próximo exercício fala sobre a variação de temperatura, tá? Então, a temperatura no freezer era de menos 15 graus Celsius e como faltou energia, a temperatura subiu 6 graus. Então, eu saí do menos 15 e andei 6 casas para a direita. Então, eu cheguei na casa do menos 9, ok? Então, o freezer se encontra agora a temperatura de 9 graus Celsius, menos 9 graus Celsius, ok? Aqui, a gente pode interpretar também como devo 15, pago 6. Devo 9, ok? Número 3. Também fala sobre a variação de temperatura, onde na cidade a temperatura foi de menos 5 a 35 graus Celsius. E aí ele quer saber a diferença entre as duas temperaturas. Se a gente andar do menos 5 até o 35, quantas casas nós vamos andar? Perceba que daqui do menos 5 até o zero eu já vou andar 5. Então, já andei 5. E do 0 até o 35, eu vou andar 35 casas. Então, se eu já andei 5 daqui do menos 5 até o 0 e do 0 até o 35 eu andei 35,
Então, eu andei no total quantas casas? As 5 casas aqui, certo? Mais as 35 casas do 0 até o 35. Isso me dá 40 graus, tudo bem? Por que isso? Porque a diferença entre as duas temperaturas nada mais é do que a distância entre esses dois números. E a distância, eu vou contar exatamente a quantidade de casas que eu tenho que andar para sair de um e chegar no outro, ok? Vamos para o próximo? Então, 4. O 4 fala de um campeonato de futebol, onde nós temos o saldo de gols, gols marcados e gols sofridos, certo? Bom, o saldo de gols é obtido pela diferença, então pela subtração, tudo bem? A palavra diferença já vai indicar para a gente que é uma subtração entre gols marcados e gols sofridos. Então, é esse menos esse, tudo bem? Então, quantos gols sofreu o time A? Então, o time A, ele marcou 15 gols. Não sei quanto ele sofreu, porém sei que sobraram 8. Então, algo me diz que ele perdeu alguma coisa aqui, né? Porque ele começou com 15 e chegou ao 8, então ele perdeu. Quanto que ele perdeu? 7. Então, aqui no lugar desse quadradinho vermelho seria 7. Tudo bem? Bom, letra B. Qual é o saldo de gols do time B? Time B, o que vai ser? Os gols marcados menos os gols sofridos. Tenho R$10, tiro R$15, fico devendo 5. Então, por isso que o saldo de gols do time B é menos 5. Tudo bem? Quantos gols marcou o time C? Bom, eu preciso saber alguém que quando eu tiro 7, falta 3. Bom, se eu tiro 7 e ainda falta 3, significa que esse número aqui tem que ser menor, certo? Então, é como se eu tentasse pagar a minha dívida e ainda sobrasse um pedaço dessa dívida. Então, que número que quando eu tiro 7 ainda fica devendo 3? Só pode ser o 4, tudo bem? Então, aqui o time C marcou 4 gols. E na letra D, bom, eu tenho 9. Alguma coisa que aconteceu que eu fiquei com um saldo de 0 gols. Se a diferença entre gols marcados e gols sofridos resulta no saldo de gols, isso significa que se eu tirar dos gols marcados os gols sofridos, eu vou ter o saldo de gols, certo? Então, que número que eu tiro do 9 e tenho 0? O próprio 9. Então, por isso que o time D sofreu 9 gols. Número 5. Bom, o 5 fala de um camelô em que ele teve prejuízo e teve lucro. Toda vez que ele tiver prejuízo, nós vamos marcar com um sinal de negativo, que é perda. E, ao mesmo tempo, quando ele tiver lucro, nós vamos indicar com um sinal de mais, positivo. Então, ele teve um prejuízo de R$4 e depois ele teve um prejuízo de R$11. Porém, ele teve um lucro de 13 na terceira e de 5 na última. Tudo bem? Então, o saldo vai ser o quê? Eu vou juntar o que ele deve, que é R$15, e vou juntar aquilo que ele ganhou, os 18. Bom, devo 15, pago 18, tenho 3 reais de lucro. Por quê? Porque o que eu ganhei é maior do que eu devo. Tudo bem? Então, o saldo resultante foi de R$3 de lucro. Na 6, ele pede para efetuar, então, quando ele fala efetuar, significa resolva, significa calcule, tudo bem? E aqui, mesma regra, só que agora a gente vai ter alguns números que antes, boa parte deles eram positivos, agora boa parte deles serão negativos, tá? Então, devo 8 menos mais 7, isso daqui é a mesma coisa que dever 8 e dever 7. Junto as duas dívidas, tudo bem? Porque eles têm o mesmo sinal, ok? Aqui na letra B também, o menos com o mais do 13 vai fazer com que isso daqui se torne menos. O menos com o mais do 70 vai fazer com que isso se torne menos. Enfim, aqui o único caso em que vai acontecer que os sinais vão se tornar iguais é na letra G, onde eu tenho o sinal de menos aqui e o sinal de menos aqui. Então, eu vou ter um menos 80, que vai ser a minha dívida, mas eu vou ganhar, então, mais 15.
tudo bem? Por isso que aqui é o menos 65, ok? Aqui na letra F eu não vi necessidade de colocar um sinal de mais, então aqui eu tirei o sinal de mais, mas o 10 continua sendo positivo, tá bom? E, bom, esses aqui são os resultados. Então, devo 8, devo 7, devo 15. Devo 5, devo 13, devo 18. Devo 30, devo 70, devo 100. Devo 72, devo 30, devo 102. Devo 3, devo 7, devo 10. Tenho 10, devo 30, devo 20. Devo 80, pago 15, devo 65. Devo 37, devo 20, devo 57. No número 7, ele também pedia para fazer os cálculos, tá? Aqui, extremamente parecido com o exercício anterior, tudo bem? Então, devo 650, vou continuar devendo 300, porque esse menos com o sinal de mais vai fazer esse 300 ficar negativo. Vou continuar devendo, só que agora 950. Aqui, vou dever 850, porém, vou pagar 850. Por quê? Esse menos com esse menos vai fazer este número ficar positivo. E aí, nós temos 0, tudo bem? Aqui, devo 2.100, mas devo 480. Então, eu devo 2.580. E aqui ganhei 1.300 e ganhei R$1.100. Ganhei 2.400. Aqui, nem aqui. Então, nesse número, nem nesse número, eu senti a necessidade de colocar um sinal de mais, o 2.400, certo? Então, mesmo ele não estando com o sinal de mais aqui na frente dele, ele continua sendo positivo, tá? Só para lembrar. Aqui ele pede para calcular o valor das expressões, né? O número 8. E o que acontece? Para calcular o valor das expressões, eu tenho uma regra. E qual que é essa regra? Primeiro, eu tenho que resolver o que está aqui dentro desse parênteses. Resolvi o que está dentro do parênteses, vejo se tem algum sinal do lado de fora do parênteses, certo? E aí, depois eu resolvo o que está dentro do colchete. Quem não está dentro do colchete, que é como se fosse um Czinho aqui, só que mais durinho, mais retinho, eu também já posso fazer a conta, tá? Então, por isso que eu tirei do 76 o 11, tá? E eu fiquei com uma dívida de 65, tá bom? Aqui eu juntei o 70 com o 32, deu 102. Devo 65, pago 102, fico com 37. Letra B. Eu vou resolver esse parênteses de forma que eu tire ele para que me dê menos trabalho, tá? Então, esse menos com esse menos vai fazer esse 2 ficar positivo. Esse menos 7 já existia. Esse menos aqui eu não vou mexer. Aqui, o que eu posso fazer é juntar a dívida de 18 com o 4 que eu ganhei. E aqui eu vou fazer a operação que é a de subtração, tá? Pago 7, devo 15. Então, fico devendo 8. Veja que os sinais aqui são diferentes. Então, esse dever 8 continua sendo dever 8 aqui, tá? Devo 14, devo 8, devo 22. Esse 14, lembrando que é aqui, ó. Devo 18, pago 4. Então, continuo devendo 14. Devo 14, devo 8, devo 22. Aqui nesse lado, eu gerei o menos 5 porque eu devo 7, pago 2. Então, devo 5, tá bom? Resolvo aqui o que está dentro desse colchete. Então, menos 14, menos 8, menos 22. Avalio o que está do lado de fora agora dessa expressão. Então, o menos está aqui, com esse menos vai me fazer ter o mais. E daí, então, pago 22, devo 5, tenho 17. Letra C. Na letra C, esse menos aqui é literalmente o menor dos meus problemas, porque eu tenho chave, que é esse aqui, eu tenho colchete, que é esse aqui, e eu tenho parênteses, tudo bem? Primeiro de tudo, eu resolvi todos os parênteses.
E aí, o que aconteceu? Esse menos com esse menos fez o 70 ficar positivo. E isso daqui se tornou uma dívida, porque tenho 2, devo 10, devo 8. Aqui eu já consigo fazer algumas operações. Por exemplo, eu já consigo resolver o que está dentro desse colchete aqui. Tudo bem? Resolvendo aqui o que está dentro do colchete, eu consigo chegar no 40 positivo. Tudo bem? E aqui, esse menos com esse menos vai fazer isso aqui virar mais. E aí, 20 mais 8, 28. 28 mais 40, 68. Só que aí sim eu vou me preocupar, porque eu preciso tirar a chave. Tudo bem? Aqui. E aí, esse menos com esse mais vai fazer esse número ficar negativo. Na letra D, nós temos o 73 menos 64, que vai me dar o 9, mais 20, tudo bem? Menos aqui dá 9 também, tudo bem? E aí, esse mais com esse menos vai ficar menos. Então, aqui nós temos 29 menos 9. Aqui nós temos 20. 20 menos 3, 17. Bom, aí ele pede para determinar o valor de cada colchete, grupinho de colchete, tá? Então, alguma coisa mais menos 8 menos 3 igual a mais 7. Reescrevi isso daqui resolvendo alguns problemas de sinais. Então, esse menos com esse menos ficou mais, esse menos com esse mais ficou menos. Então, devo 8, pago 3 e ainda ganho 7. Fico devendo 5 e ganho 7. Para eu dever 5 e ainda assim ficar com 7, eu só posso pagar 12, tudo bem? Então, esse símbolozinho aqui vale 12 na letra A. Já na letra B, o que eu vou ter? Bom, eu vou ter o seguinte, esse menos com esse menos aqui vai virar mais. Esse menos com esse mais vai ficar menos. E aqui eu tenho menos 5 mesmo de qualquer forma, tá? Aqui eu juntei o ganho de 8 com a perda de 3. Me gerou 5. 5 mais alguma coisa me faz dever 5. Bom, então isso daqui me indica que esse cara só pode ser uma dívida. E ele sendo uma dívida, qual é a dívida que eu posso ter para que eu ainda continue devendo 5, sabendo que eu pago 5? É uma dívida de 10, tudo bem? Porque se eu dever 10 e pagar 5, eu ainda fico devendo 5. Aqui eu consegui tirar todos os parênteses, como sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Aqui ficou 48, aqui ficou mais 36, aqui ficou menos 40 e esse símbolo ficou com sinal de negativo. Bom, fazendo todas as operações, então ganhei 48, ganhei 36, perdi 40, fico com 44. 44 menos alguma coisa, ainda fico devendo 75. Isso me indica que este cara aqui só pode ser uma dívida, tudo bem? Então, aqui só pode ser o número de 119, tudo bem? 10. O 10, ele é bem parecido com os outros, tá? Então, aqui eu juntei tudo que podia juntar. Perceba que quando o sinal de mais está aqui do lado de fora e o sinal de menos dentro, não tem problema, porque isso aqui ainda vai ficar negativo, tá bom? E os resultados estão aqui ao final, tá bom? Então, aqui deu menos 2, menos 6, menos 19, 0 e 9. Tudo bem? Lembrando que o sinal de mais não é obrigatório e lembrando que o zero, ele não é nem positivo nem negativo, então ele não tem sinal, tá? 11. Fala da variação de temperatura, tudo bem? Então eu quero saber quanto que eu andei, tá? No caso, aqui, o andar é para a esquerda, tudo bem? Então, aqui
nós vamos inverter aqui as ordens. Então, veja só como vai ficar. Pois bem, como eu saí do menos 5 e tenho que chegar ao 18, né? Perdão. Como eu saí do 18 e tenho que ir para o menos 5, eu vou andar para a esquerda. E para dizer que eu estou andando para a esquerda, eu vou usar o sinal de negativo. Tudo bem? Então, aqui nós temos a diferença de menos 23 graus Celsius. Tá bom? Bom, aqui no 12 eu escrevi os números justamente como a escrita numérica pede, tá? Aqui pra gente é interessante, por quê? Porque faz com que a gente perceba a importância dos zeros, tudo bem? Quando eu falo de bilhão, eu tô falando da casa de 9 zeros à frente. Tudo bem? Então, 160 bilhões nada mais é do que 160 e mais 9 zeros atrás dele. Tudo bem? Enquanto que, quando eu falo dos 120 bilhões, eu estou falando dos 120 com 9 zeros atrás dele. E aí aqui, fazendo a devida operação, então a subtração, nós temos 40 bilhões. Tudo bem? Então, o saldo do Brasil foi de 40 bilhões de dólares, tá? Essa operação foi feita porque ele fala que o saldo da balança comercial ele é calculado pela diferença, então pela subtração, entre a quantia recebida com suas exportações, então os 160, e a quantia gasta com as importações. Tudo bem? Então, aqui é o que foi gasto. Tá? Por isso que deu 40 bilhões positivos. Tudo bem? O 13. O 13 é também diferença de temperatura e aqui eu quero sair do menos 9 e chegar no 22. Então, eu tenho que andar 31 casas. Tudo bem? Bom, aqui existe um exercício bem parecido, salvo engano, no segundo bloco, em que fala da Carmen e da Amélia, tá? A Carmen fez 310 pontos, a Amélia fez menos 130. A diferença entre eles é o quê? Eu quero saber quantas casas eu preciso andar para sair do 130 e chegar no 310. E para isso eu preciso andar 440 casas, tá? Então, por isso que a Carmen fez 440 pontos a mais que a Amélia. Na número 15, nós temos a questão do Pitágoras, certo? Em que quando nós escrevemos menos 570, então nasceu em menos 570, significa que ele nasceu em 570 antes de Cristo, tá? AC é antes de Cristo, tudo bem? Isso porque o nascimento de Cristo foi uma marca, certo? Uma marca, um registro histórico muito forte. Então, a contar do nascimento de Jesus, né, de Cristo, para trás, antes desse nascimento acontecer, nós vamos chamar de números negativos ou antes de Cristo. A contar da data do ano em que Cristo nasceu, né, o momento em que Cristo nasceu, à frente, nós vamos contar depois de Cristo. A gente vai colocar como DC, tá bom? Então, aqui ele nasceu em menos 570, mas morreu em menos 496, tá? Então, normal, se ele nasceu em 570 a.C. e morreu em 496 a.C., então ele viveu por algum tempo. E aí ele quer saber por quanto tempo Pitágoras viveu. E Pitágoras viveu 74 anos, porque a distância, o quanto que eu tenho que andar do 570 até o 496 é de 74. Então, por isso que Pitágoras viveu 74 anos. O 16 fala do campeonato brasileiro, tudo bem? E, novamente, nós vamos falar do saldo de gols, certo? Então, gols marcados menos gols sofridos. Então, o Vitória, ele marcou 19 gols, porém ele sofreu 27. Então, ele ficou com um saldo de gols de menos 8. Enquanto que o Santos marcou 16 gols, mas sofreu 18.
Então, ele ficou com saldo de gols de menos 2. Bom, o 17 é um pouquinho mais complexo. Por quê? O 17 fala de uma quantidade muito grande de figurinhas, né, que João jogou, e ele tem 3 perguntas muito interessantes. A primeira delas é em qual dia João ganhou mais figurinhas. E para saber isso, basta juntar tudo que é dívida com o que é dívida, tudo que é ganho com o que é ganho e fazer a devida operação com relação a esses dois. Tudo bem? Então, na segunda-feira ele ganhou 18, na terça-feira ele ganhou 7, na quarta-feira ele já perdeu 1. Tudo bem? Então, perder-se 1 significa menos 1, tá bom? Na quinta-feira ele ganhou 3, na sexta-feira ele ganhou 116 e no sábado ele ficou com 90 figurinhas. Aqui vejam que o total de figurinhas é o quê? É a soma, então é a adição de todos esses valores. Então eu vou juntar tudo que é bom, então todos os números positivos, com todos os números negativos e vou fazer a subtração. Vou tirar do positivo ou negativo. Então aqui deu 233 porque eu juntei todos os números positivos e no final eu tirei com esse menos 1 aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver por que vai ser importante esse total de figurinhas, tá? Bom, então o João ganhou mais figurinhas na sexta-feira, né? Que é o maior valor aqui. Ao mesmo tempo, na letra B, quando ele pergunta em qual dia João ganhou menos figurinhas, ele ganhou menos figurinhas justamente na quarta-feira. Por quê? Porque ele perdeu uma figurinha. Então, isso significa que, como ele perdeu, ele tinha uma quantidade de figurinhas, ele perdeu, então ele ganhou menos. Tudo bem? E na letra C, se ele quer saber se João aumentou ou diminuiu a quantidade de figurinhas que tinha. Bom, mesmo que João tivesse começado com 0 figurinhas, então com nenhuma figurinha, ele teria o total de quantas? 233. Então, se a gente for parar para pensar, esse 233 vai significar para a gente o quê? Um ganho. Então, ele ganhou muitas figurinhas. Então, ele aumentou a quantidade de figurinhas que tinha. Tudo bem? E, por fim, o 18, a gente tem essa seguinte tabelinha lá, tudo bem? E aí, tem algumas dicas. Para cada número que o Theo escolheu, ele deu 6 dicas, tá? Para cada número, uma dica. Então, o maior dos números escritos é o 90. O resultado de menos 20 menos 7. Então, devo 20, devo 7, devo 27. O menor dos números escritos. Então, aqui ele quer saber qual é a maior dívida. A maior dívida entre todos esses daqui é o 40, negativo. O resultado de menos 25 com mais 25. Então, devo 25, pago 25, fico com 0. O oposto do número menos 32. Então, quem tem o mesmo valor, mas com sinal contrário. Então, mais 32. E o resultado de 10 menos 35. Então, ganho 10, perco 35, fico com 25. Então, os números que o Theo escolheu foram 90 menos 27 menos 40, 0 mais 32 e menos 25, certo? Ao mesmo tempo, os números que ele não escolheu foram o 32, negativo, o mais 50, mais 60, menos 19, menos 36 e mais 27. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!